Olá de novo. Então, depois de termos desenhado os objetos à escala 1:20, agora vamos pensar no espaço, nos espaços entre objetos, nos espaços que têm que ficar entre as paredes dos objetos, nos espaços de entrada e saída do quarto e também em espaços de circulação que possam existir necessários acoplados ao quarto ou não. Como nós tínhamos dito, portanto, nós estávamos a usar as medidas do nosso bonequinho à escala 1:20. E então, se nós olharmos e lembrarmos-nos, ele tem de altura 1,80 m. Então, uma porta quanto é que terá? Uma porta terá que ter de altura, se é para o homem passar, terá que ter de altura 2 metros, não é? E de largura? Ora, um homem tem, nós tínhamos visto, tem 60 centímetros de largura, portanto, uma porta teria que ter no mínimo 60 centímetros. Mas não é fácil passar assim toda a gente numa porta de 60 centímetros. Além disso, pode haver deficientes que andam em cadeiras de rodas, etc. Então, o mínimo que uma porta deve ter para poder passar uma cadeira de deficiente deve ter entre 82 a 85 centímetros, ok? Geralmente, nós usamos portas interiores 85 e portas de rua 90, porque as portas da rua são portas onde nós entramos às vezes com compras, ser necessário entrar alguma coisa com mais volume, etc. E então as portas têm esta altura e esta largura. E, como eu vou desenhar visto de cima, uma porta representa-se. É a interrupção de uma parede e representa-se. Isto é a porta e isto indica para como é que ela abre. Okay? Isto até pode ter aqui uma setinha se eu quiser. E a medida da porta vista de cima será 90 ou 85. Okay? Isto é a parede. A parede pode ser pintada a negro ou não. Tá? Várias formas de representar a parede. E isto é assim que se representa a porta. Se eu quiser fazer uma janela, ora, geralmente uma janela tem que ter também uma altura de 2 metros até ao chão, não é? Mas não é uma porta. A meio, mais ou menos a meio, por exemplo, a altura de 90 centímetros, a parede vai até a altura de 90 centímetros, o que significa que depois vai ficar 1,10 m. A largura da janela é variável. Se é uma janela de casa de banho, pode ter só 60 centímetros. Se é uma janela de um quarto, pode ter 80, 90. Se é uma sala, 1,20 m, 1,10 m, 1,50 m, etc. Vamos pôr aqui 1,20 m. Está bem? Então, isto será a janela. E a janela geralmente tem uma caixilharia cá dentro com vidros. Não é? E eu vou desenhar a minha janela vista de cima. Então, a porta é desenhada assim, mas a janela não. Janela é uma parede interrompida, vista de cima, tem uma linha que indica que leva a caixilharia. E depois tem outra linha que é o parapeito em pedra, por dentro e por fora. Isto é a forma mais simples de representar a janela. E depois temos aqui a parede, à direita e à esquerda. Então, e aqui vai ter 1,20 m. Tá bom? Depois, se nós quisermos, por exemplo, representar, sei lá, a distância entre a cama e uma parede, leva a mesinha de cabeceira, mas as pessoas têm que circular aqui na zona, aqui neste espaço. Se o homem tem 60 centímetros, uma cama deve estar no mínimo afastada 60 centímetros em relação a uma parede. Estamos entendidos? Então eu já sei que se eu fizer aqui um canto e ter que pôr aqui a cama, nesta direção, aqui, tem que ter 60 centímetros. Senão as pessoas não dão a volta aqui à cama. Portanto, há várias medidas de espaço que eu devo usar. Por exemplo, num corredor. Que medida é que terá a largura de um corredor? Bom, um corredor serve para passar duas pessoas se cruzarem, não é? Um ao lado do outro. Então, se uma pessoa mede 60 centímetros, duas medem no meio 20. Desculpa, 1,20 m as duas, não é? Então, um corredor, que é um espaço entre duas paredes, deve ter 1,20 m. Ok?
Portanto, há várias medidas de espaços que eu devo ter em conta. Quando eu estou, por exemplo, a desenhar uma secretária, não é? E tenho uma cadeira, geralmente a cadeira com o homem aqui, para o homem se sentar aqui, eu também tenho que ter 60. Mas se eu tiver que puxar a cadeira para trás, para o homem sair e voltar a passar aqui deste lado, eu tenho que ter um espaço para a cadeira, andar para trás e para a frente. Então eu devo ter também, por segurança, mais 60 centímetros. Então, da secretária até outro objeto, como por exemplo a cama, convém ter aí 1,20 m, ok? Portanto, estas noções de espaço eu vou depois pôr em prática na construção da minha planta vista de cima à escala 1,20 m. Mas devo ter como informação para a minha planta que uma porta tem 90 centímetros, uma janela 1,20 m, da cama à parede 60 centímetros, um corredor deve ter 1,20 m. Para eu ter a secretária com uma cadeira e me movimentar, deve ter, em relação a outra parede ou outro objeto, 1,20 m. Portanto, devo ter essas noções todas, minimamente, para poder organizar melhor a minha planta. Ok? Então, esta informação é outra informação que vocês devem investigar na vossa casa. Vocês podem medir a largura das portas, a largura das janelas, a altura das portas, a altura das janelas. Devem medir as distâncias que os objetos que estão em vossa casa, no vosso quarto, têm em relação à parede. Que distância há entre a secretária e a cama. Portanto, essas medidas também podem ser registadas numa folha e serem usadas depois para o próximo trabalho, que é construirmos o espaço, metendo os objetos lá dentro e pondo um homem a circular lá dentro, ok? Espero que tenham entendido. Vamos então ver medidas de portas, janelas, corredores e espaços entre mobiliário no vosso quarto e na vossa casa.